E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista é um necromante muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história começa com um grupo de estudantes que estavam espancando outro colega da escola, onde mesmo esse cara sendo bastante forte como os delinquentes estavam em maior número acaba acertando a cabeça dele. Após ser bastante espancado uma luz misteriosa aparece. Logo após isso o protagonista, conhecido como Kami, que voltou para a Terra após ter sido invocado à força em outro mundo por 20 anos. Logo após isso ele é intimidado por esses delinquentes e é quando ele tenta usar suas magias, porém não consegue usar nenhuma, mas ele logo mostra sua imensa força, derrotando seu inimigo com apenas um dedo. Após esses eventos ele decide retornar para sua casa, mas no caminho ele acaba descobrindo que a Terra não é mais o mesmo como antes, pois após entrar em uma estação de trem, ele se depara com uma dungeon, e quando tenta sair não consegue, onde o único meio de sair dessa dungeon agora é encontrando a pedra de retorno. Logo após isso ele é atacado por um monstro. Como ele já tem bastante experiência em batalha contra monstros, ele derrota esse monstro facilmente mesmo sem suas magias. Após derrotar vários outros monstros ele sobe de nível. Após abrir sua tela de status ele descobre que retornou para o nível 1, mas por sorte sua classe ainda continuava de necromante, e por ter retornado todos esses níveis, ele ganhou vários pontos de atributos como compensação. Após distribuir os pontos ele fica muito mais forte, com isso ele começa a procurar a pedra para retornar, e com a ajuda da sua habilidade de necromante, ele consegue derrotar todos os monstros dessa dungeon e sair facilmente. E agora Kami vai trilhar um novo caminho na Terra com sua força e idade resetadas para o início. Ele está decidido que vai recuperar toda a sua força e se tornar o necromante mais forte da Terra. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Kim, que um dia misteriosamente uma dungeon apareceu na porta do seu quarto. Por causa disso ele ficou preso em seu apartamento. Após entrar nessa dungeon, ele ficou impressionado, pois ele sentiu como se fosse um protagonista de uma história de fantasia. Porém tudo isso muda quando ele encontra goblins de verdade, onde rapidamente ele é atacado e quase morto. Por sorte no final ele conseguiu sobreviver. Após isso uma mensagem do sistema aparece parabenizando por ter sobrevivido e deu para ele a qualificação de um explorador de dungeon. Mas após ter todas suas ilusões destruídas e ser quase morto ele se trancou em seu quarto, onde mesmo pedindo ajuda na internet ou na polícia ninguém acreditava nele. Mas ele acabou achando um site que tinha outras pessoas como ele, e dentro desse site além de ter um tutorial tinha uma loja também. Além disso os jogadores também recebiam missões que davam recompensas. Essas dungeons precisam ser terminadas em grupos para poder escapar, mas como Kim não tinha coragem ele queria apenas esperar o seu grupo terminar sozinhos, mas como ele precisava de dinheiro para poder comer, ele teve que começar a caçar. Após ter apenas 5 pessoas vivas, ele ficou ainda mais assustado, até que um dia ele foi o único sobrevivente, mas ele não desistiu após descobrir melhor sobre suas habilidades, onde ele é capaz de domar monstros e também possui outras magias. Sem muitas escolhas, como o único sobrevivente do seu grupo, ele vai iniciar uma nova jornada dentro dessa dungeon em busca de ficar cada vez mais forte, para derrotar poderosos inimigos de andares mais fundos e com isso ser capaz de completá-la e sair desse inferno. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Sungo, onde após sair do exército ele decidiu começar a fazer uma faculdade, e no caminho para sua faculdade ele acaba se encontrando com um de seus amigos, e após conversarem um pouco seu amigo acaba vendo no céu uma porcentagem com uma mensagem escrito baixando monstros. Após chegar a 100% essa mensagem some, porém como Sungo não viu nada ele apenas vai para sua aula e não acredita em nada. Pouco tempo depois durante a sua aula acaba aparecendo um painel na sua frente, perguntando qual o melhor trabalho para ter em um mundo pós-apocalíptico e manda ele escolher. Após isso todos os objetos eletrônicos param de funcionar, e o painel aparece para todos, falando para eles escolherem um trabalho, e também aparece várias cartas para as pessoas escolherem. Tem poucos segundos para selecionar a que quiser. Após uma das pessoas escolher a carta de guerreiro ele ganha uma espada, e a carta some para todos. Após Sungo pensar um pouco ele decide pegar a carta que tem mais estrelas e ele acaba selecionando a de necromante, sendo uma carta de 5 estrelas. Após esses eventos, eles acabam sendo atacados por um monstro. Mesmo Sungo não entendendo o que estava acontecendo para sobreviver, ele decide lutar contra esse monstro, e ele acaba conseguindo matar esse monstro, e como recompensa ele ganha algumas moedas de ouro, e com isso sua habilidade é ativada onde o corpo do monstro se torna um esqueleto que ele pode comandar. Com isso agora Sungo vai ter que trilhar um novo caminho nesse mundo que está se acabando, onde ele vai ter que lutar contra vários
vários monstros, mas ele está decidido que vai aprender a usar a habilidade de necromante para ficar muito mais forte e sobreviver. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Sunfei, que após 10 anos de estudos árduos só conseguiu entrar em um campus de terceira categoria. Como ele nasceu em uma área rural e seus pais morreram cedo, ele teve que vir morar com seus parentes, porém nenhum gostava dele. Quando ele encarou uma vida sem um futuro brilhante, ele sentiu uma grande fraqueza e ficou paralisado na cama do dormitório, e é neste momento que cai uma coisa do céu que acaba atingindo ele. Logo após isso, quando ele abre seus olhos, misteriosamente apareceu em meio de uma guerra com vários guerreiros à sua volta chamando ele de rei. De começo ele acredita que é apenas uma brincadeira e tudo na sua frente não é de verdade, mas após ser ferido e acorda com duas garotas na sua frente falando que ele é um rei, com isso ele descobre que foi mandado para outro mundo e agora se tornou um rei conhecido como Alexander. Com isso ele fica muito feliz, pois era um estudante pobre e agora vai estar cercado de dinheiro, cheio de belas mulheres e sentado no poder sendo um rei. Mas o antigo dono do corpo era um idiota que não se importava com nada, onde após herdar o trono, deixou todo o seu continente em caos e com isso atraiu vários inimigos. Mas ele logo mostra que não é mais o mesmo quando um cara tenta pegar sua amada massacrando ele. E agora Sunfei, que renasceu no corpo desse rei conhecido como Alexander, vai iniciar uma nova jornada nesse mundo, mas ele está decidido que não vai ser mais um perdedor, como na sua vida passada, onde ele vai ficar muito mais forte para construir um poderoso reino, e com isso conquistar vários continentes para construir uma história lendária nesse mundo, e ele não terá piedade de ninguém que tentar interromper seus objetivos. Por fim ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Oujin, que desde que nasceu foi abandonado e foi tratado como um animal. Com isso ele odeia o mundo, onde ele não confiava em ninguém, não importa o que fizessem. Pouco tempo depois o mundo inteiro se tornou algo parecido como um jogo onde dajios surgiram ao redor do mundo e monstros começaram a aparecer dessas dajios, e por causa disso várias cidades foram destruídas e muitas pessoas morreram. Porém, com a aparição desses monstros, entidades divinas também surgiram. Eles deram a poucas pessoas um poder especial conhecido como autoridade, e as pessoas que conseguiram esses poderes despertaram como jogadores e agora eles são capazes de destruir as dungeons. Com isso as pessoas começaram a acreditar que aqueles que despertaram poderiam salvar o mundo, mas os jogadores começaram a se aproveitar do caos para realizar seus desejos. O Oujin acabou despertando como um jogador também, porém ele ainda não confiava em ninguém, até que um dia ele conheceu uma pessoa chamada de Sijun Li, o maior dos 7 heróis, o jogador mais poderoso do mundo. Ele protegia as pessoas fracas dos monstros a qualquer custo, tudo isso para salvar o mundo. Com isso Oujin entrou na sua guilda e começou a ajudar ele a chegar no boss final para salvar o mundo. E pela primeira vez ele encontrou pessoas que podia confiar, mas quando eles chegam na última sala do boss final ele acaba sendo apunhalado pela pessoa que ele mais confiava. Ele fez isso pois não queria acabar com isso e perderem tudo, que conquistaram tudo isso para que possam governar o mundo. E logo ele descobre que também todos os outros membros da guilda foram mortos por eles, e logo após isso ele morre, mas no seu último suspiro ele escuta iniciando o jogo, e ele acaba renascendo no passado, quando ainda não tinha despertado como jogador. Porém agora as coisas serão diferentes com todo o conhecimento que adquiriu em sua vida. Ele vai treinar bastante para ficar muito mais forte e conseguir os melhores itens antes que todo mundo, e agora ele tem apenas um objetivo em sua vida: caçar e matar o Messias para que possa completar sua vingança.